Meus queridos, agora 5 horas e 55 minutos e já estamos aqui com o pastor Hélio Ribeiro, pastor da AD Seara. Já está aqui nos estúdios conosco. Pastor, seja muito bem-vindo à Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Áquila, paz do Senhor a todos os ouvintes do Tarde Maranata. É um prazer, viu, recebê-lo. Quando a gente noticiou aqui, as pessoas ficaram muito felizes, né, regozijados por ter a sua presença aqui no nosso programa. Para nós também é uma honra e pode ficar à vontade, pastor. O prazer é todo nosso, irmã Áquila. Deus abençoe. Estamos felizes também por estarmos aqui e estamos felizes por poder estar participando deste programa. Já fazem alguns anos que não tinha vindo aqui à Rádio Maranata. Até pensei, estou um pouco desatualizado, até pensei que era lá atrás ainda, mas graças a Deus que estamos aqui num prédio bem melhor do que o primeiro e queremos agradecer a Deus pelo sucesso, pelo progresso da Rádio Maranata e por tudo que Deus tem feito através dessa rádio ao longo dos anos. Eu acompanho a Rádio Maranata desde o início, desde a sua fundação, desde o seu início até hoje, e agradecemos a Deus por ver tantas bênçãos que Deus tem dado a toda a população evangélica, não evangélica, que são participantes constantes da programação da Rádio Maranata. Então, para a gente é um prazer estarmos aqui. Quero agradecer ao nosso irmão André Carvalho por ter nos dado a oportunidade de vir e estar participando aqui, nos convidando para estar participando do Tarde Maranata todas as terças-feiras e quintas-feiras, das 16 às 17 horas. E para a gente é um prazer. Quem sabe se não estaremos aqui futuramente também apresentando um programa diretamente aqui da Rádio Maranata para todos, né? Para todo o estado, para todas as pessoas que são alcançadas tanto pela rádio como também por meio das redes sociais ligadas à Rádio Maranata. É um prazer, portanto, estarmos aqui. Aproveito a oportunidade para transmitir nossa saudação a todos os irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo por meio das plataformas sociais, das redes sociais. Queremos agradecer a todos, agradecer a Deus e dizer que a AD Seara está aí, a AD Seara chegando, a AD Seara crescendo e Deus tem abençoado. Estamos em várias cidades onde temos recebido convites diversos de muitos, inúmeros irmãos que todos os dias nos ligam, são grupos, caravanas, que estão sempre nos ligando, pedindo apoio, pedindo que cheguemos em suas cidades. E eu aproveito a oportunidade, aproveito o ensejo para dizer que o nosso desejo é chegar em todas elas de uma só vez, mas é impossível porque não há recursos suficientes para tanto no aspecto financeiro como também ministerial, né? A gente não tem recursos financeiros para atendermos todas as cidades, como também não temos recursos humanos, no caso de obreiro, para que possamos atender todos os irmãos que vêm pedindo. Eu peço aos irmãos que tenham paciência, porque o crescimento da AD Seara tem que acontecer de forma natural. A gente não pode forçar um crescimento para que cresça mais rápido do que o normal, porque podemos amanhã, é possível que venhamos ter problemas, então é melhor a gente ir devagar. Mas, dentro do possível, nós vamos chegando, já estamos em Vitória, Petrolina, estamos em Escada, estamos também em Caruaru, em Santa Cruz, em Toritama, estamos também no Cabo de Santo Agostinho. Estão aqui dois obreiros dali, dois irmãos ali do Cabo, o irmão Fábio e o irmão Silvio. E estamos também na cidade de São Lourenço da Mata. Já estive hoje lá em São Lourenço. Estamos já em Moreno, já chegamos em Moreno também, em Bonança, estamos em Bonança. Enfim, estamos em vários lugares e várias outras cidades que vêm pedindo constantemente. Estamos em Cabrobó, em Salgueiro, também em Serra Talhada, em Araripina. Então estamos andando nesses 2 meses e meio, né, 2 meses e meio mais ou menos que iniciamos o trabalho.
apesar de que não temos ainda nenhum culto presencial por conta dos decretos emitidos pelas autoridades por conta da pandemia, mas estamos realizando lives de vários lugares, e tem sido uma bênção. Os irmãos têm sido muito gratos a Deus pela AD-Seara. A AD-Seara é uma obra de Deus, eu não tenho dúvidas disso, porque Deus falou com a gente, Deus nos mostrou todo o andamento desse trabalho, não somente a mim, mas são muitos testemunhos que a gente tem ouvido de diversos irmãos que a gente conhece, outros irmãos que a gente não conhecia, e trazem para a gente também seus testemunhos de como Deus se manifestou, falando para eles acerca do surgimento desse trabalho, e nós só temos a agradecer a Deus. E costumo dizer que nós não somos um concorrente de nenhuma igreja já existente. Nós somos aliados de todas as verdadeiras igrejas. Somos aliados, e a nossa luta não é contra as igrejas, não é contra os obreiros, contra os pastores, nenhum deles. A nossa luta é contra as forças do mal. Todos nós temos um só objetivo aqui, que é de ganhar as almas para Cristo, edificar os crentes, ajudar aqueles que estão parados, desanimados, e dar oportunidade de restauração para muitos que precisam serem restaurados por Deus e pela igreja. É esse o objetivo da AD-Seara. A AD-Seara é uma obra de Deus, é um mover do Espírito Santo. Em cada culto que a gente realiza, cada live que a gente faz, a gente vê a presença de Deus, a gente percebe o que Deus vem fazendo, a satisfação dos irmãos. Hoje, se fôssemos abrir trabalho mesmo em todas as cidades que estão nos procurando, talvez a gente já tivesse ultrapassado o número de 80 cidades mais ou menos, porque já estamos com 18 salões, grandes salões alugados em diferentes lugares, e também temos mais de 70 contatos de irmãos, obreiros, presbíteros, famílias inteiras que vem pedindo para que a AD-Seara chegue até a sua comunidade, até a sua cidade, os irmãos das usinas, dos engenhos também, e das diversas cidades nas diferentes regiões do estado, do Recife a Petrolina, sem esquecer dos bairros aqui do Recife, Casa Amarela, Prazeres, Ibura, Jordão, enfim, Olinda, os irmãos de Olinda têm ligado bastante, Paulista, Igaraçu também, vários irmãos, Abreu e Lima. Nós temos recebido mensagens diversas de diversos lugares que ligam para a gente constantemente pedindo que a gente chegue, e a gente está correndo para ver se a gente consegue atender o maior número possível de cidades dentro de um tempo também mais breve possível, mas temos que ir dentro daquela condição que Deus vem dando, e de acordo com a condição que Deus for dando, a gente vai chegando, e acredito que vamos chegar em todos os lugares, mas isso levará um tempo, e de pouco a pouco a gente vai, como disse Deus ao povo de Israel, de pouco a pouco conquistando a terra. Então, não se conquista de uma só vez, não é? Israel, ao entrar na terra prometida, levou tempo, teve que enfrentar as dificuldades, os desafios, e por fim chegou à terra prometida e foi conquistando todos os espaços que Deus havia determinado para que fosse do seu povo. Então, essa é a nossa alegria, irmã Áquila, é essa a nossa alegria, esse o nosso prazer. E aqui para mim é uma bênção estar aqui com a jovem Áquila, né, que é minha sobrinha, filha da Adélia Soares. Para a gente é um prazer muito grande, Áquila. Se Amém. Tem alguma coisa, pode perguntar aí que eu estou à vontade. Amém, pastor. A alegria, a honra é nossa, viu, por saber que o senhor está aqui, um homem de Deus, né? E essa foi uma das qualidades, das características, né? Quando as pessoas souberam, disseram logo, o pastor Hélio é um homem de Deus, a família Ribeiro, né? Na verdade, né? Tanto o senhor como o pastor Elmi, pastor Elci, enfim, toda a família Ribeiro, né, é muito honrada, né, e muito apreciada, admirada pelas pessoas. Mas fique à vontade, hoje, esse momento, essa hora é sua, para o senhor explanar a palavra de Deus, fazer da forma como o senhor achar melhor, pastor. Amém, muito obrigado, Áquila. Nós queremos
trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que não é uma palavra talvez assim de muita motivação espiritual, mas é uma palavra que está ligada mais à área do ensino. Eu me identifico muito com o ensino, não me sinto um ensinador, mas me identifico muito com o ensino. O ministério da palavra ele é muito vasto, é muito abrangente, e Deus tem pessoas para cada situação, para cada momento, com cada estilo diferente, e a gente agradece a Deus por aqueles que Deus tem levantado, às vezes os que a gente chama, às vezes num tom de brincadeira santa, né? Às vezes a gente chama de canela de fogo, né? Tem aqueles pregadores assim que são canelinhas de fogo, assim feito irmão Fábio, né? E muitos outros, o jovem Tomás que está aqui também, é jovem, é casado, jovem na idade. Mas eu me identifico muito com a parte do ensino. Eu queria ter tido mais oportunidade para aprender mais e poder cooperar mais na obra de Deus. E como não tivemos tantas oportunidades, estamos cooperando, trabalhando na obra do Senhor, utilizando aquela ferramenta que Deus tem dado dentro das condições e limitações que o Senhor tem posto sobre nós. Então vamos trazer uma palavra da parte de Deus nesta tarde, e eu quero tomar como base para essa reflexão o primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 19, neste assunto que quero falar. Quero também dizer aos irmãos que qualquer coisa, se vê eu tossindo aqui um pouquinho, vá me tolerando, que já faz alguns dias ou meses que venho tossindo um pouco e já tomamos bastante remédio, mas até agora ela persiste em estar perturbando a gente. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero ler o texto de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e nós vamos ler os versículos 11 e 12, que diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, versículo 13, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Quando recebi o aviso para que pudesse estar hoje aqui cooperando neste programa, e como já disse, estaremos aqui sempre na terça-feira e na quinta-feira à tarde, nesse mesmo horário, cooperando na obra de Deus por meio da Maranata. Quando recebi este aviso, fiquei um tanto preocupado com o que deveria ou o que iria falar aqui neste programa. E veio ao meu coração justamente este assunto, identificando a voz de Deus. Então quero falar dentro deste tema, identificando a voz de Deus. Nós estamos vivendo uma época, num período na vida da igreja e de todas as pessoas, onde a cada dia a gente pode ouvir pessoas falando em nome de Deus, pessoas profetizando em nome de Deus, pregando, curando, enfim, há muitas manifestações, muitos movimentos. Então, senti o desejo de trazer uma palavra sobre este tema, porque, por certo, vai ajudar todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, nos assistindo por meio das redes sociais. Quero trazer, portanto, esta palavra e dizer que o nosso objetivo jamais não passa na nossa mente, no nosso coração. Nenhum momento passou no meu coração o objetivo de
de contrariar ninguém que esteja ouvindo este ensino, ou mesmo maltratar ou tocar em quem quer que seja. O nosso objetivo é ajudar, principalmente aqueles que vão chegando na igreja, que vão aceitando a Jesus como Salvador, que ainda não tem certa maturidade, habilidade para identificar quando determinado movimento, determinada manifestação provém ou não da parte de Deus. O nosso objetivo, portanto, é esse, é ajudar. Também compreenderemos que Deus permite, por meio deste ensino, compreenderemos que Deus permite que sejamos, às vezes, provados, através de meios pelos quais Ele se manifesta, a fim de que nossa obediência à sua palavra seja manifesta. Isto é, Deus pode permitir que surjam movimentos, manifestações, profetas, pregadores, enfim, e Deus pode permitir para provar a nossa fé na sua palavra, conforme está escrito em Deuteronômio 13, e o versículos 1 a 3 mostra isso. Elias, como todos sabem, era o profeta de fogo, era aquele homem de uma experiência com Deus, uma experiência singular, é um homem que tinha um poder muito grande concedido por Deus, por meio dele muitos milagres aconteceram. Podemos mencionar o grande milagre lá do Carmelo, quando caiu fogo do céu e consumiu o holocausto oferecido por ele. Também a morte dos falsos profetas de Baal e de Azera. Podemos lembrar também dos 3 anos e meio de fome e de seca que causou a fome, consequentemente. E a gente tem vários registros bíblicos de milagres que foram realizados pelo profeta Elias, mas agora Elias estava em um dos momentos de sua vida muito difícil. Ele passou por outros momentos, mas esse aqui foi um dos momentos mais difíceis da vida de Elias, porque ele estava sendo ameaçado por Jezabel após o duelo lá no Monte Carmelo e após a morte dos profetas de Baal, que comiam na mesa de Jezabel. E quando Elias se sente ameaçado por ela, que disse que o mataria, ele tenta escapar, e a Bíblia diz que para não morrer, ele se levanta e foge com medo de Jezabel e vai até um determinado lugar, anda um determinado tempo e chega debaixo de um zimbro. Ele ali se deita e dorme, e diz a Bíblia, como todos conhecem, que Deus enviou um anjo a fim de restaurar as forças de Elias. Há quem diga que Elias estava vivendo pelo menos os sintomas de uma profunda depressão, porque Elias estava sem forças para caminhar devido à ameaça de Jezabel, estava sem forças para continuar sua jornada, sentia desejo de morrer, ele pediu a morte, ele não queria viver. Era esses os sintomas que Elias estava sentindo, o que tem muito a ver realmente com a doença do século 20 e agora também 21, a depressão, uma das doenças mais graves que tem atingido milhões de pessoas em todo o mundo. Elias estava, portanto, triste, deprimido, arrasado, e diz a Bíblia que Deus enviou um anjo a fim de reanimá-lo, a fim de levantá-lo daquela situação que ele se encontrava. E o anjo, chegando a Elias, ofereceu-lhe pão e água, e ele comeu, e a Bíblia diz que bebeu, tornou a deitar-se novamente. O anjo o chama pela segunda vez, ele se levanta agora, desta feita, e vai e caminha cerca de 40 dias até chegar ao Monte Horebe, também denominado Monte de Deus. E chegando lá no monte, Elias ainda demonstrava que estava um tanto deprimido e procura agora uma caverna, entra na caverna e ali se esconde e ali fica parado, quando de repente alguns fenômenos sobrenaturais começam a acontecer ali diante dele, e diz a palavra de Deus que Elias
Deus apareceu, como está no versículo de número 8, diz a Bíblia: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Então aqui a gente vê que o Senhor apareceu a Elias com o objetivo de restaurá-lo. Antes Deus havia enviado um anjo para que levasse pão e água para Elias, mas agora o próprio Deus se manifesta aqui a Elias, nessa manifestação que a gente pode ver. E aqui o Senhor aparece a Elias, pede que ele saia daquela caverna. Ele estava ali enclausurado naquela situação, naquela caverna fria, por certo, e diz a palavra de Deus que Deus manda que ele saísse dali. E Elias agora fala com Deus, dizendo que havia sido muito zeloso, extremamente zeloso, e também diz que estava só, que os outros profetas, por certo, já teriam sido mortos por Jezabel. Era esse o pensamento de Elias. Ele diz que mataram os teus profetas à espada, somente eu fiquei. Às vezes a gente tem esse sentimento de que está só, ou às vezes dentro de determinada situação a gente fica à procura também de uma caverna para se esconder, mas Deus está sempre disposto a nos dar novas oportunidades, a mostrar novos caminhos, novos horizontes, a mostrar que não nos abandonou, que não nos deixou. E a Bíblia diz que Elias então saiu da caverna e teve aquele diálogo com Deus, e na sequência a palavra de Deus diz que o Senhor, quando manda que Elias saísse, o Senhor sai para fora e põe-te neste monte, diz a Bíblia no versículo 11, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Aqui começa as manifestações que queremos mostrar aqui, para que os irmãos e as pessoas amigas que nos acompanham possa observar que nem todas as manifestações elas são de origem divina, e a gente precisa ter esse cuidado para não ser enganado, não ser ludibriado. Então é preciso que haja bastante cuidado. E diz a Bíblia que apareceu um vento. Um vento na Bíblia tem muito significado, tanto positivo quanto negativo. Depende muito do contexto onde aparece. O tipo de vento, dependendo do contexto, ele terá um aspecto positivo ou negativo. A gente pode ver um vento no sentido positivo, quando Deus soprou um vento e o mar se abriu. Deus soprou um vento durante toda a noite, a Bíblia diz, e o mar vermelho se abriu e o povo de Israel atravessou o mar vermelho a pés enxutos. Mas existe uma referência sobre vento muito prática no aspecto positivo, é quando Jesus falou para Nicodemos, falando acerca da pessoa que é impelida pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. E lá em Atos, capítulo de número 2, a gente vê que o derramamento do Espírito Santo se deu também sendo visto ali, ou pelo menos houve essa percepção, como o som de um vento veemente e impetuoso, diz a Bíblia, um vento impetuoso, um vento veemente que encheu toda a casa. Então, vento na Bíblia tem um significado muito importante.
dependendo do seu contexto, ele pode ser positivo. Todos sabem que o vento, ele aponta para as obras do Espírito Santo, assim como a operação do vento, ela existe, o vento existe, existem suas operações, suas manifestações, mas a pessoa não consegue tocar, não consegue perceber, mas sabe que ele ali está presente, está agindo, está soprando. Assim também é a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo age, por isso que o vento é um dos símbolos do Espírito Santo, assim como outras coisas também podem servir de símbolo do Espírito Santo. Então o vento tanto tem o aspecto positivo, como pode ter também o aspecto negativo. A gente vê lá na carta escrita aos Efésios, no capítulo 4, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz no versículo de número 14, para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Então, nesse sentido aqui, o vento já tem um aspecto negativo, porque em Efésios 4, o vento representa ensinamentos falsos, manifestações falsas, movimentos falsos. Então, Paulo disse para que não sejamos mais meninos inconstantes. Inconstância fala daquelas pessoas, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele fala de pessoas inconstantes que pedem sabedoria a Deus, mas pedem sem fé, e ele usa o exemplo das ondas do mar, que são inconstantes, que vão e voltam, que vai e vem. Assim também é todo aquele que é levado por falsos ensinamentos, e isso é preciso ter muito cuidado. Então, o vento tem esse aspecto. E a Bíblia diz que a primeira manifestação que Elias teve foi justamente de vento. Ele viu um vento soprando. Passou o Senhor e, na sequência, um vento. Mas Elias, pela experiência que ele tinha com Deus, ou as experiências que ele já tinha com Deus, ele pôde perceber que aquele vento ali era um vento estranho, que Deus não estava naquele vento. Portanto, é preciso que todos nós, nos dias de hoje, a gente tenha esse cuidado de não ser levado por ventos de doutrinas, ventos de movimentos que Deus não está presente. E é importante destacar aqui que às vezes as pessoas usam textos como esse para aplicar a uma obra, a um trabalho, como um novo trabalho que se levanta, como a DCeara e como outros trabalhos que Deus tem levantado. Só que as igrejas pentecostais tradicionais, a Assembleia de Deus, quando começou em Belém do Pará, quando começou também aqui em Pernambuco e qualquer outro estado, também foram taxadas também de movimentos estranhos, mas não era um mover do Espírito Santo. E a gente pode identificar quando um vento ou quando um movimento é do Espírito Santo ou não. A gente pode identificar, é fácil identificar. Quem é que está sendo glorificado naquele movimento? Quem é que se destaca naquele movimento? Então, se Jesus é o centro do movimento, dificilmente um movimento desse não terá o apoio do Espírito Santo e não será do Espírito Santo. Movimentos que não têm o apoio de Deus, que não têm a presença do Espírito Santo, geralmente são movimentos onde Deus não é o centro das atenções, como a gente pode ver em vários movimentos que aparecem sempre na mídia e no mundo inteiro, né? Eu não quero destacar aqui alguns, mas os irmãos sabem, todas as pessoas que leem, que acompanham, sabem que muitos movimentos aparecem. Então, os bons movimentos que surgiram no início do século passado e em toda a história da igreja também foram taxados de movimento estranho, de heresia, quando na verdade não era heresia. O que eu quero destacar aqui é que o movimento estranho são movimentos que vêm contrariando a palavra de Deus, ventos de doutrina.
Paulo chama de ventos de doutrina, para que não sejais mais meninos, ou para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Aqui fala de ensinamento falso, aqui não fala de um trabalho novo que Deus levanta, que Deus cria para atender seus propósitos, porque os propósitos de Deus são soberanos, os propósitos de Deus muitas vezes vêm na contramão da imaginação ou da lógica humana, mas Deus faz. Então, o movimento que Paulo está combatendo aqui são movimentos falsos, não são movimentos de novas igrejas que aparecem, mas que prega o Evangelho, a salvação em Cristo, a necessidade de uma vida de santidade, de uma vida de obediência à palavra de Deus. Então, muitas vezes surgem novos movimentos, novas igrejas, muitas vezes surge por necessidade do trabalho. Não significa que seja um movimento como está sendo a igreja DCA, a DCARA, não significa que seja um movimento de heresia, porque nós, por exemplo, pregamos a salvação em Cristo Jesus, o arrependimento, a necessidade de uma vida santificada, a necessidade de uma vida de comunhão com Cristo diariamente. Nós pregamos contra o pecado, acreditamos plenamente na vinda de Jesus, como sempre pregamos, como sempre ensinamos e como sempre aprendemos na palavra de Deus pelos nossos pais, pelos pastores, obreiros em geral, que sempre estiveram nos ensinando a palavra de Deus. Não mudou nada na nossa vida, permanecemos o mesmo crente, na mesma expectativa, na mesma alegria, com o mesmo prazer, apenas trabalhando com uma liberdade a mais, fazendo as coisas que Deus tem colocado no nosso coração para fazer. Então é essa a razão pela qual a gente está agora trabalhando com a DCARA. Mas Paulo está combatendo aqui em Efésios 4 movimentos estranhos, movimentos que comprometem a palavra de Deus. Ele não está combatendo movimentos direcionados pelo Espírito Santo ou criados pelo Espírito Santo para atender seus propósitos soberanos. Então, quando surge movimentos heréticos, aí sim é preciso a gente ter cuidado, ter sabedoria para a gente entender e para a gente identificar que aquilo ali não é um movimento de Deus. Nos dias de Paulo, como no início da igreja, já havia esses crentes inseguros no que diz respeito às suas convicções quanto às doutrinas basilares da fé cristã. Então as pessoas tinham dificuldade de manter-se firme às doutrinas bíblicas, como a divindade de Cristo, a morte expiatória de Cristo, enfim, todas as doutrinas que estão ligadas aos rudimentos da fé, como está lá em Hebreus, capítulo de número 6. Então, o que Paulo está combatendo em Efésios 4 e o versículo 14 é justamente as heresias, os falsos ensinos, os falsos movimentos, falsas manifestações que prejudicam a igreja, que tiram as pessoas do roteiro, da direção certa, do caminho, que levam as pessoas ao fanatismo. Aí sim, isso é muito perigoso na vida da igreja. Então aqui a gente vê que Elias identificou que o Senhor passou e após, diz aqui, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Dá a entender até que estava ligado a uma manifestação com a outra, porque passou o Senhor e na sequência já passou um vento também. Mas Elias identificou, Elias percebeu pela sua experiência com Deus. Se fosse nos dias atuais, a gente ia dizer pelo seu conhecimento bíblico, pela sua vida de oração, pela sua maturidade cristã. Então Elias percebeu que Deus não estava naquele vento. O Senhor passou, na sequência passou um vento, mas Elias disse: Deus não está nesse vento. É muito importante o servo de Deus identificar
quando Deus está e quando Deus não está. E é importante que identifique quando Deus está, porque pode às vezes atribuir uma obra que é de Deus e atribuí-la ao diabo. A pessoa pode atribuir, isso aí é uma obra de Satanás, quando na verdade é Deus agindo, é Deus operando, é Deus trabalhando, e é importante que a gente possa ter essa capacidade de discernimento, de identificar quando Deus está em determinado movimento ou quando não está. Assim como Elias identificou que aquele vento não vinha de Deus, a gente também precisa identificar quando o vento vem de Deus, não é? Não só identificar quando Deus não está no vento, mas também identificar quando Deus está, porque há movimentos que Deus não está, mas há movimentos que Deus está. Há movimentos que não é Deus que cria, é o homem que cria, por razões diversas, mas há movimentos que é Deus que cria para alcançar e para realizar seus objetivos, seus propósitos. A igreja é uma obra divina, ela pertence a Deus, ela é propriedade de Deus. E Jesus disse em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Deus pode sim realizar coisas diferentes para alcançar os seus propósitos. Não sei se já está na hora, irmã Áquila. Muito bem. Então vamos mais adiante aqui, falando a palavra de Deus. Falamos sobre o vento, que Elias disse que Deus não estava no vento. Ele percebeu que Deus não estava no vento. E já pude mostrar que o vento tanto pode ter aspecto positivo, dependendo do contexto onde ele aparece, e também aspecto negativo. O vento da operação de Deus, o vento da operação do Espírito Santo, mas também existe o vento das heresias, o vento do fanatismo, e é preciso que o crente, o servo de Deus, ele possa identificar que tipo de vento é que está soprando. Depois, a Bíblia diz que depois do vento, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Aí diz agora, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. É interessante a gente perceber aqui que essas manifestações, elas estavam muito relacionadas a coisas que acontecem quando Deus se manifesta. No Antigo Testamento a gente vai ver operações assim, onde Deus operou, onde Deus agiu, onde Deus trabalhou, e essas coisas aconteceram. E a Bíblia mostra, por exemplo, lá em Êxodo, quando pela promulgação da lei, quando Deus deu a lei a Moisés, a Bíblia diz que a recomendação era que ninguém nem sequer tocasse no monte, porque se tocasse até um animal morreria. E houve estrondo, houve manifestação, houve abalo sísmico, enfim, houve uma operação tremenda. E Elias poderia ter dito aqui que seria mais uma manifestação de Deus naquele terremoto, naquela operação, naquela manifestação, mas Elias entendeu, Elias identificou que aqueles abalos que estavam tendo ali, que aquele terremoto que estava tendo ali não era a presença de Deus ou não era uma operação divina. Então é preciso a gente ter essa capacidade de entender que nem todo tipo de manifestação, nem todo tipo de grandes operações, elas provêm de Deus. Isso é muito importante para que a pessoa possa continuar firme em suas convicções cristãs. É preciso que a pessoa tenha muito cuidado para não ser enganado com novos movimentos que aparecem contrariando a palavra de Deus. Destacando mais uma vez que não me refiro a movimentos de novas igrejas que Deus levanta para cumprir seus propósitos. Então a Bíblia diz que Elias disse que Deus não estava. Elias diz aqui que Deus não estava. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto.
E a Bíblia diz que após o terremoto e depois do terremoto, agora vem a manifestação de um elemento muito conhecido nas manifestações divinas, que foi o fogo. Se a gente fosse relacionar aqui, se a gente fosse mostrar quantas vezes Deus se manifestou por meio do fogo, não seria suficiente o tempo para a gente mostrar, porque são muitos exemplos bíblicos onde Deus aparece por meio do fogo. Quem não lembra da aparição divina a Moisés no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, lá em Midian, e diz a Bíblia que o Senhor apareceu a Moisés numa sarça que ardia no fogo e não se consumia, e Moisés estava olhando de longe aquela visão, e disse Moisés: eu vou olhar de perto, eu quero ver o que significa esta visão. E partiu para ver aquela visão, para ver o que estava acontecendo. E quando Moisés se aproxima, estava ali a sarça, que é uma pequena árvore. E a Bíblia diz que ele estava, é um espinheiro, né? E ele estava ali olhando e viu que a sarça estava ardendo em chamas, mas não se consumia. E quando se aproxima, do meio da sarça sai uma voz que diz para ele: Moisés, Moisés, não te aproxime, não te chegues aqui, mas tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás é santa. Então era Deus naquele fogo, naquela manifestação. O próprio derramamento do Espírito Santo no livro de Atos se deu também com manifestação de línguas repartidas como que de fogo. O próprio João Batista disse que Jesus batizaria os salvos com o Espírito Santo e com fogo. Porém, nem todo fogo é de Deus. Tem fogo que queima muito, né? Arde muito, mas está muito distante de ser uma manifestação divina. Então aqui a gente vê, a Bíblia diz que primeiro Elias viu o vento soprando, né, a operação do vento, o agir do vento, mas ele disse: Deus não está aí. Depois veio o terremoto, e Elias disse: Deus também não está nesse terremoto. Mas agora veio o elemento mais conhecido das manifestações divinas por aqueles que tiveram experiência com Deus. O fogo está presente em várias referências bíblicas e em vários acontecimentos. O fogo era símbolo da aprovação divina, quando alguém oferecia um holocausto a Deus, como aconteceu com Salomão no capítulo 7, 6 e 7, no segundo livro das Crônicas. A Bíblia diz que quando ele ofereceu, caiu fogo do céu. Elias também já tinha tido experiência, entendeu? Outras experiências com fogo também, por isso que ele é chamado pelos estudiosos da Bíblia o profeta de fogo. Mas aqui Elias percebeu que havia fogo, mas não era de Deus. A gente precisa ter muito cuidado para não ser enganado pelo diabo, não ser enganado pelos homens maus que procuram enganar as pessoas, trazendo manifestações ou realizando manifestações em nome de Deus, parecendo que é operação divina. Então é preciso ter bastante cuidado, discernimento. Eu vou mostrar como a pessoa pode se livrar dessas coisas. Então nós temos aqui Elias identificando: não é Deus que está aí. Nesse evento Deus não está presente. Nesse terremoto Deus também não está presente. Vem o fogo, Elias diz: Deus também não está presente nesse fogo. Mas depois, versículo 12, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Tem hora que Deus opera como vento, tem hora que Deus opera como terremoto, tem hora que Deus opera como fogo, mas nem sempre opera como vento, nem sempre opera como terremoto, nem sempre se manifesta por meio do fogo. Às vezes ele vem de uma maneira diferente, de uma forma que a gente não espera. É muito ruim quando a gente fica preso
a manifestações divinas e a gente não quer aceitar novas operações de Deus. Tem pessoas que ficam muito presas ao histórico, aquilo que Deus fez, daquela maneira que Deus fez, daquela maneira que Deus agiu, daquela maneira que Deus operou, mas às vezes Deus quer se manifestar de uma maneira que você ainda não conhece, de uma maneira que você ainda não viu. Claro que tudo vai ter que passar pelo crivo da palavra de Deus, mas Deus é soberano. Deus é soberano, a gente não pode limitá-lo em suas operações, em suas manifestações. Deus faz como Ele quer. A única coisa que Deus não faz mesmo, que a gente pode dizer, é que Deus não pode pecar. E dentro desse contexto, eu posso dizer que Deus não pode mentir, Deus não pode mudar, Deus não pode fazer acepção de pessoas, Deus não pode contrariar a sua natureza. Aí sim, mas dentro do campo do poder, do agir, do realizar, Deus pode fazer o que quiser, porque Deus é Deus, Deus é soberano, o poder pertence a Deus. E diz a Bíblia que depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, Elias agora tem uma nova experiência. Ele agora pode ouvir uma voz mansa e delicada. E diz a Bíblia: e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então aqui a gente vê que Elias agora entende, Elias agora identifica, é Deus. Esta voz mansa e delicada, esta voz como uma brisa, é Deus que está falando. Então aquele Deus que apareceu a Moisés lá no monte, quando deu a Moisés a lei, em manifestações tremendas, que o escritor aos Hebreus disse que Moisés, eu quero ler o texto, está em Hebreus capítulo 11, capítulo 12, versículo 23, a Bíblia diz que Moisés, ele disse que era tão tremenda, o escritor aos Hebreus diz que a visão era tão tremenda, que Moisés disse que estava assustado e com medo. Diz a palavra de Deus, diz aqui, versículo 21, diz versículo de número 18, vejam como Deus se manifestou. Aqui é uma referência à manifestação divina lá no livro de Êxodo. Por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, justamente as experiências que Elias estava vivendo ali, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então vejam aqui, Deus se manifestou dessa forma para Moisés. Era sonido de trombeta, era o monte fumegando, era a terra tremendo, e de repente Elias passa por uma experiência semelhante e pôde perceber, é parecido com o que Moisés viu, mas não é Deus que está aí. Mas agora, na voz mansa e delicada, Elias identificou, Elias entendeu, é Deus que está aí. E a voz diz a Elias: que estás fazendo? Sai da caverna. E Elias saiu. Talvez você está esperando para sair da caverna, sair da situação que você está, sair dessa masmurra, sair dessa angústia, sair dessa depressão que você está. Talvez você está esperando uma grande manifestação divina. Talvez você está esperando que chegue um grupo de irmãos
desse mesmo, como a gente está dizendo, da canela de fogo, né? Que chega, incendeia tudo, e não vai ser assim que Deus vai tirar você dessa situação. Talvez você saia da situação que você está por meio dessa voz mansa e delicada que você está ouvindo nesta tarde, que não me refiro à minha voz, eu me refiro à voz da palavra, eu me refiro à voz do ensino da palavra de Deus. Então, de repente, você pode sair da maneira que está, porque a autoridade de Deus, o poder, não está no nosso grito, não está na nossa tonalidade de voz, de maneira nenhuma. Está na operação divina, quando a gente fala dentro da graça e da unção de Deus. Então sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu. A pessoa que ouve a voz de Deus precisa ter atitude. Elias não ficou lá, Elias não esperou que Deus fosse lá e tomasse e pegasse na sua mão e puxasse e o arrastasse de dentro da caverna, mas Elias se levantou. É Deus que está falando, identificou que é Deus, então sai. Identificou que é Deus, se levanta. Identificou que é Deus, então haja. Você tem que tomar uma atitude. Às vezes a gente quer muitas provas para que a gente possa acreditar que determinada situação é de Deus ou vem de Deus. Às vezes a gente quer ir além do que foi Gideão. Gideão pediu 2 provas, Deus lhe deu 3, mas às vezes a gente quer pedir 5 para ver se Deus dá 10 provas de que a vontade de Deus é essa ou é aquela. Gideão pediu que o velo de lã estivesse molhado, e na sequência pediu que estivesse seco. Deus fez as 2 coisas e ainda deu mais uma prova por meio do sonho de um dos midianitas, que viu quando ele percebeu, ele contando ao seu companheiro, e contou um sonho que Gideão estava ouvindo e percebeu que se referia à sua espada que iria contra os midianitas, conforme está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Juízes. Às vezes a gente quer muita prova, muitas provas, para que a gente possa ter certeza de que a nossa atitude, de que a nossa decisão deve ser tomada na direção de Deus. Mas às vezes Deus está falando de forma tão prática, de forma tão simples, mas a gente às vezes insiste que Deus se manifeste de maneira mais contundente, que a gente poderia traduzir aqui com fogo, com terremoto, com vento. E às vezes Deus não quer se manifestar com tudo isso. Ele quer se manifestar apenas com uma voz mansa e delicada. Às vezes de maneira muito simples, né? De maneira muito simples, Deus quer se manifestar e quer que a gente compreenda. Então Elias, quando entendeu que aquela voz mansa e delicada era de Deus, ele não hesitou. Ele não ficou parado, ele disse, não vou ficar aqui agora dentro dessa caverna. Ele não disse, vou ficar aqui dentro dessa caverna, mas ele agiu, ele tomou atitude, ele se levantou e saiu e foi ouvir mais de perto o que Deus tinha para dizer a ele. No versículo 14 diz, e ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso. É um perigo, zelo extremo é perigoso. Paulo disse, escrevendo em uma de suas cartas, parece que é aos Coríntios, ele disse que não é bom ter zelo sem conhecimento. Zelo demais é um perigo, porque ter zelo é bíblico. Todos devem ser zelosos, né? Mas o zelo precisa ter limite. Quando o zelo que a gente tem prejudica a pessoa, prejudica as demais pessoas, então esse zelo já não está sendo de edificação, está sendo prejudicial. Então o zelo precisa ter limite. O zelo ao extremo é perigoso. Ele disse, tenho sido extremamente. Todo extremo é perigoso. Todo extremo. Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, não sejais demasiadamente ímpio, mas também não sejais demasiadamente justo. Os 2 extremos é perigoso. Não pode ser ímpio demasiadamente a ponto de Deus não tolerar mais, fugir da tolerância divina, mas também não ser demasiadamente justo a ponto de ser mais santo do que Jesus. Aí é um perigo isso aí.
E às vezes a gente corre esse risco de ser tão zeloso que a gente se torna mais exigente numa vida de santidade, numa vida pura, mais do que o que a Bíblia exige, né? Às vezes Deus tolera um crente falho, um crente fraco, mas a gente às vezes está numa condição, se sente numa condição espiritual tão elevada e com um conhecimento bíblico tão profundo que a gente não consegue tolerar aquele outro crente porque é mais fraco do que a gente. Então isso é muito perigoso na vida cristã. Elias disse: tenho sido extremo, zeloso, extremamente, né? Deixa-me ler aqui o texto. Aí ele diz assim: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Deus quer que sejamos zelosos pela sua palavra, entendeu? Pela sua casa, pela sua obra, mas não ao extremo, porque todo extremo é perigoso. E ele disse: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Tudo isso que Elias estava dizendo tinha uma certa verdade aquilo que ele estava dizendo. Mas ele disse uma coisa aqui que não era o que ele pensava. E ele disse: e eu fiquei só. Às vezes essa visão exclusivista do crente prejudica na carreira cristã. A gente nunca deve pensar que está só, porque Deus sempre tem mais alguém do que a gente, e às vezes melhor do que a gente. Ele disse: eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Minse, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E diz ainda no versículo 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000. Elias disse: estou só. Deus disse: não estás só. A resposta quer dizer isso: não estás só. Tem 7.000. Às vezes a gente pensa que está só. Só eu fiquei. Só eu sou zeloso. Só eu me preocupo. Só eu. E Deus está dizendo: não só você. Tem muita gente ainda que eu estou usando. Tem muita gente ainda que eu estou preservando. Tem muita gente ainda que eu estou investindo. Enfim. E Deus disse aqui no versículo 18 do capítulo 19 de 1 Reis: também eu fiz. Veja que foi uma ação divina. Foi Deus. Não foi nem as pessoas em si. Não foram elas. Mas foi Deus. Deus disse: eu fiz ficar em Israel 7.000. Foi uma ação direta de Deus. Deus separou. Deus disse: eu vou preservar aqui um grupo de 7.000 pessoas aqui que não vai se envolver, que não vai estar envolvida com a idolatria de Jezabel e Acabe. Tem 7.000 aqui. Eu não sei onde estavam aquelas pessoas, mas elas estavam. Eu não sei o que elas faziam, mas elas faziam. Eu não sei como elas agiam, mas elas agiam. Elas estavam ali e elas eram diferentes. Elas não estavam envolvidas na idolatria de Acabe e nem de Jezabel. Não participavam dos cultos de Acabe e nem de Jezabel. Não participavam da idolatria de Baal e Azera. E a Bíblia diz: todos esses, os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Elias pensava que só estava ele. Claro, como profeta talvez sim, mas como adorador tinha muita gente. Tinha 7.000 que não adorava Baal, 7.000 que não se prostrava, que não beijava o deus pagão dos sidônios, né, dos filisteus. Então Deus preservou a vida daqueles 7.000. Portanto, irmãos, aqui fica esta palavra. E como identificar quando um movimento é de Deus ou não é? Como identificar a voz de Deus? A gente identifica por vários meios. O principal é a palavra de Deus. Através da Bíblia, a gente pode identificar se um movimento é divino ou não, se vem de Deus ou não. Se determinado movimento
busca a glória de Deus, dificilmente não será dele. Porque Jesus disse que quem não é contra mim, é por mim. Um dia, os discípulos viram alguns homens expulsando demônios e os repreenderam e disseram àqueles homens: vocês não podem expulsar demônio em nome de Jesus, porque vocês não fazem parte do grupo seleto dos 12 discípulos de Jesus. E chegaram para Jesus e disseram: olha, Senhor, a gente encontrou ali uns homens ali expulsando demônio no teu nome, e a gente os repreendeu e disse que não é para ele fazer isso. Jesus agora disse para os discípulos: por que fizeram isso? Aquele que não é contra mim, é por mim. A pessoa não pode estar operando em meu nome e ser contrário a mim. Então, se determinado movimento ele é para a glória de Deus, então aí já está o primeiro passo que a gente pode identificar como sendo. Claro que não se limita apenas a isto, mas há uma série de coisas, de elementos que vão dando solidez se o movimento pertence a Deus ou não. Então é pela palavra a gente vai vendo, a gente vai observando, a gente vai comparando se realmente Deus está ali ou não, e a gente vai identificar. Salvando vidas.